como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Vocês viram que agora o meu LED voltou, mas enfim, eu não tô sentada na cama porque eu queria trazer uma coisinha diferente pra vocês e minha cama tá bagunçada aqui. Calma aí. Probleminha técnico que tá ajeitado igual a minha cara porque ficou bagunçado igual. Mas enfim, gente, eu vim trazer um videozinho que vocês me pediram pra trazer. Da última vez que eu falei aqui no meu canal sobre a minha DR e tal, como se fosse um recapitulando, né, de onde que a gente parou na minha DR, e eu cheguei a comentar com vocês sobre em questão do meu irmão perdido, se assim eu posso dizer, e vocês ficaram curiosos para saber sobre como eu fiquei sabendo, o que que aconteceu. Então, foi muita coisa assim, que pelo menos eu sei que aconteceu. Então, é isso, vamos começar o vídeo. Então, gente, esse todo o rolê do meu irmão começou na minha DR quando eu coloquei a minha bendita vovozinha lá e, assim, as coisas tomaram rumos totalmente diferentes do que eu praticamente esperava na minha DR, porque, assim, comecei de uma coisa totalmente calma pra virar um caos que é hoje. E agora, pelo menos, eu acho que tá muito mais tranquilo, mas assim, antes no começo era um caos, eu não sabia. Era assim, gente, eu ia pra lá, voltava pra cá, com a cara, assim, sem saber o que dizer, chorei até, meu Deus do céu, você não tem nem noção. Mas, enfim, quando eu cheguei a colocar a minha bendita vovozinha na MDR, ela veio praticamente com um certo plano, assim, se eu posso dizer, que era tomar a minha guarda da minha mãe de lá. Porque assim, gente, já rolou não muita briga, mas todas as vezes que ela aparecia, rolava briga em questão desse negócio da minha guarda legalmente, assim, né, na minha DR. Porque assim, a minha avó tinha outros planos pra mim. E ela queria que a minha mãe passasse a minha guarda pra ela, queria que ela meio que assumisse todo o controle ali da minha vida. Ela queria que ela me ensinasse magia. E, enfim, rolou briga porque a minha avó queria que minha mãe desse a minha guarda, mas só que meu pai não queria, minha mãe também não queria, eu também não queria. Mas, assim, a minha avó veio muito com o plano de tentar assumir o papel de mãe que a minha mãe já estava fazendo muito bem, sabe? E ela queria, de qualquer jeito, entrar de alguma forma na família, mesmo tendo passado, tipo, muito tempo longe, mesmo ela sendo uma péssima mãe pra minha mãe, sabe? Sempre foi uma péssima avó pra mim. Mas enfim, não vem ao caso. Assim, isso é história praticamente pra outro vídeo, mas eu acho que esse vídeo vai durar, eu acho que uns 5 minutos, porque quase não apareceu no MDR, mas sempre quando aparecia, ela sempre fazia muita merda. Mas assim, começou quando ela foi, né, aparecer no MDR e tal, e ela tinha meio que esse plano de tentar separar eu dos meus pais. Então, assim, muitas coisas que ela acabou fazendo era na intenção, e era muito clara essa intenção, gente, de tentar separar eu e os meus pais. Porque, assim, eu e os meus pais, a gente meio que finais de semana a gente quase não se via, porque ou então eu passava em Hogwarts, ou então, sei lá, eu ia um final de semana pra casa deles, mas eu tinha outras casas pra ir, sabe? O povo me convidava também. Então, geralmente, eu não passava tanto tempo assim com os meus pais. E ela praticamente via aquilo, sabe? Então, ela tentava achar uma brechinha de cada canto pra tentar fazer eu me distanciar dos meus pais. E eu lembro que ela foi em Hogwarts e, tipo, ela pediu pro Dumbledore me chamar. Aí o Dumbledore me chamou e tal, deixou a gente sozinha. E ela me contou que eu tinha um irmão perdido. Mas assim, até então a gente não sabia que idade ele tinha, a gente não sabia o nome, onde que ele tava, se ele tava vivo, se ele tava morto, assim, não tinha zero informação. Mas só que ela jogou aquela informação assim, ó. Agora, meu bem, você que lide com isso, talvez você se separe dos seus pais. Porque assim, ela me contou na visão dela, entendeu? Então, ela falou que os meus pais não queriam aquela criança, que eles decidiram, sem pensar duas vezes, em dar o meu irmão do que ficar com ele. E depois de um tempo, os meus pais meio que se sentiram culpados por não ter aquele filho perto e por isso que me teve. Então,
Gente, foi muita coisa pra assimilar em um dia. E eu lembro que depois que eu tive essa conversa com ela, eu fui, tipo, pra minha comunal e eu acabei encontrando o Draco. E eu lembro que eu chorei muito, assim, eu fiquei muito sentida porque eu nunca tive um irmão, sabe? Tanto aqui na CR quanto na DR. Eu nunca pensei em uma possibilidade de colocar um irmão, porque eu sempre fui acostumada, tipo, ser filha única, sabe? Então, pensar nessa possibilidade foi muito além. E como eu tava falando com vocês nos outros vídeos, tem coisas que a gente pode tomar controle e tem coisas que a gente não tem controle. E esse negócio do meu irmão foi uma coisa que eu não planejava, não tinha controle, simplesmente aconteceu, sabe? Falei tudo com o Draco, o que a gente tinha conversado e tal. E assim, eu queria saber mais sobre, sabe? Eu queria saber se os meus pais tinham informações. E eu gosto muito de ouvir os dois lados da história. Então eu já tinha ouvido o lado da minha avó, que estava ali no momento presente. E eu queria escutar o lado da minha mãe e do meu pai, que realmente passaram por tudo aquilo. Então chegou no final de semana, eu peguei e fui para casa dos meus pais. E quando eu cheguei lá, foi uma das primeiras coisas, porque eu tava muito ansiosa. E uma das primeiras coisas que eu perguntei pros meus pais foi sobre o meu irmão e o que eles sabiam e por que eles esconderam de mim. Aí meus pais, eles me colocaram, sentaram, sabe, conversaram super comigo. E eu comecei a ver a visão que os meus pais tinham sobre aquilo. Eles me perguntaram quem me contou aquilo. Aí quando eu falei que foi a minha avó, a minha mãe assim surtou, mas meu pai falou que ela não tinha esse direito de contar e tal. Eu sei que foi um estresse no começo, mas depois foi aliviado. Aí, gente, depois disso, a gente sentou e conversou. E a minha mãe, eu vou contar assim a versão do que a minha mãe me contou a partir de agora. A minha mãe me contou que a gente passou praticamente o dia inteiro conversando. Foi tipo um final de semana inteiro conversando praticamente. E a minha mãe me contou que ela descobriu, assim, né, a gravidez dela, foi muito novinha. Se não me engano, foi com 15 ou 16 anos, por aí. Eu sei que ela foi muito novinha. E ela já conhecia meu pai há muito tempo. Desde o, sim, primeiro ano dela em Hogwarts, eles viraram muito amigos e, enfim, né, começaram a virar namorados e essas coisas. E assim, gente, pelo que a minha mãe diz, a minha avó nunca foi muito presente na vida dela. Então, assim, desde que a minha mãe, né, foi para Hogwarts, a minha avó simplesmente esqueceu que tinha uma filha e começou a viver a vida dela por simplesmente minha mãe estar estudando agora em Hogwarts. E assim, quem já viu os filmes sabe que passa a maior parte do tempo, a maior parte da sua adolescência, você passa em Hogwarts. Você sai finais de semana, sim, tem coisas para você se distrair e tal, tem Hogsmeade, essas coisas assim, mas você não passa muito tempo, sabe? Tipo, com seus familiares. É mais as férias ali, que tem os 3 meses antes do 1º de setembro. Depois disso, você volta pra cá. Você volta pra Hogwarts, entendeu? Então, assim, pelo que a minha mãe dizia pra mim, a gente não toca muito mais nesse assunto. Ela ia pra casa dos meus avós por parte de pai, né? E ficavam muito mais lá com eles, porque os meus avós por parte de pai sempre aceitaram muito a minha mãe e tal, e tem essas coisas e blá blá blá. Então, quando a minha mãe descobriu que estava grávida, foi no mesmo tempo também que a minha avó voltou e minha mãe acabou contando pra minha avó. E nisso, pelo que a minha avó me contou, ela decidiu tirar pelo menos a minha mãe de Hogwarts naquele tempo que ela estava grávida. Então a minha mãe teve a gravidez dela normal, acompanhada pela minha avózinha linda. E pelo que a minha mãe me contou, nesse meio tempo que ela passou esse tempo, né, cuidando da gestação e tal, a minha avó já começou a soltar umas coisinhas pra ela, do tipo que ela não ia aguentar ficar em Hogwarts e, sei lá, o filho dela em casa. Ela não ia aguentar ficar uma semana ou então praticamente o ano todo em Hogwarts e não voltar pra casa pra ver o filho dela. Ela não ia dar conta daquilo tudo, toda a pressão da escola, a prova e tal. E, enfim, aconteceu o que aconteceu. Quando a minha mãe teve, né, o bebê,
a minha avó acabou dando ele pra outra família. Então, assim, não foi, como posso dizer, pelo que eu sei, pelo que eu entendi, não foi passado legalmente, sabe? Como a gente tem aqui, de tipo, passar papel e tal. Não, a minha avó simplesmente deu pra outra família e falou, tá, legal, agora é filho seu, é sobre. E a minha mãe ficou muito sentida porque a minha mãe queria aquele bebê, sabe? E pelo que ela conta, ela fala que se tivesse a mentalidade que ela tem hoje em dia, né, de uma pessoa mais velha, ela não daria e simplesmente faria de tudo para poder ter e poder criar aquela criança, mesmo no estado que a minha mãe tava, sabe? De prestar atenção nos estudos, mas ao mesmo tempo conciliar com uma criança, sabe? Então, a minha mãe se arrepende muito, ela mostra isso, tipo, direto, que ela se arrepende muito de ter dado, né, o filho dela e tal. E a gente conversou muito e ela falou que depois disso, que a minha avó resolveu o problema da minha mãe, sabe? Minha avó simplesmente sumiu no mundo, sumiu e deixou a minha mãe a ver navios, sabe? Assim, o momento que a minha mãe mais precisava naquele momento era de uma mãe e ela não tinha a própria mãe. Então ela encontrou conforto na família do meu pai. Eu perguntei se eles tinham o paradeiro do meu irmão e tal. Eu sei que eu fiquei muito ansiosa para conhecer, sabe? Eu queria qualquer pista mínima que fosse. Eu lembro que eles falaram que não, eles não tinham nada. E também eles não procuraram saber porque não sabiam se a família nova do meu irmão queria ter eles na vida do meu irmão e queria que eles virassem, tipo, uma grande família, se assim posso dizer. Porque a gente sabe que às vezes tem isso, né, os pais adotivos não querer que a família verdadeira de sangue sei lá, da criança não quer ter parentesco nem nada do tipo. Então, meus pais ficaram com muito medo disso e principalmente do medo da rejeição. E assim, eu conversei muito com eles e tal. E eu sei que depois disso, quando acabou o final de semana, eu voltei pra Hogwarts. E assim, uma das primeiras coisas que eu pensei foi se eu deveria procurar o meu irmão ou não. E eu lembro que quando eu voltei pra cá, pra MSR, né? Tipo, deixei minha DR lá, eu voltei pra cá. Eu conversei desesperadamente, assim, com o meu melhor amigo, o Lucas, e eu fiquei tipo, eu não sei se eu procuro por ele ou não e tal. Aí o Lucas pegou e falou assim: não, você dá seu jeito, procura, vai até, ó, lá embaixo, não sei, dá o seu jeito de procurar teu irmão, porque tu precisa saber informação e tal, porque é um membro da tua família, querendo ou não, sabe? E assim, até então eu não sabia nada do meu irmão. E, gente, eu sei que foi luta, foi muita luta, porque a minha avó ainda tava com plano de assumir a minha responsabilidade, mas eu sei que chegou um tempo que ela sumiu, assim, sabe? Tipo, ela sumiu, não deu nenhuma notícia se ela tava viva, se ela tava morta, o que que ela tava fazendo, onde que ela tava no mundo, eu sei que ela não deu notícia de nada. Então, assim, eu e os meus amigos, tanto daqui quanto de lá, a gente começou a cogitar que ela tava morta ou algo do tipo, porque assim, quando ela queria sumir no mundo mesmo, ela sumia, sabe? E não dava nenhum paradeiro de onde que ela tava. Então, assim, a gente começou a cogitar que ela tava morta. Eu e os meus pais, a gente achou melhor que ela não aparecesse, principalmente naquele momento. E assim, enquanto ela estava ainda muito presente na minha vida, para quem não sabe, o Snape é o meu padrinho. Então, assim, ele ficava muito em cima de mim em relação quando eu ia me encontrar com a minha avó, sabe? Porque no meio tempo que ela tava lá, a gente se encontrou algumas vezes, mas, tipo, não passou, se não me engano, de 3 vezes, 3, 4 vezes, não passou disso. E sempre quando a gente se encontrava, ela afirmava que a minha mãe não era uma boa mãe, que, enfim, ela deu meu irmão e que eu estaria melhor com ela, que eu não deveria estar em Hogwarts e tal. Então a gente parou de se ver, porque eu não aceitava ela falar aquilo da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma ótima mãe pra mim, me criou super de boa, super certo, sabe? E ela sempre foi muito preocupada. E eu costumo dizer que o que a minha mãe
não pôde fazer pelo meu irmão, ela faz pra mim, sabe? Tipo, tá ali do meu lado sempre quando eu preciso, se preocupando, essas coisas. O básico, assim, de mãe. Mas eu vejo que é como se fosse um ato de retenção que a minha mãe não teve com o meu irmão, ela tava tendo comigo, sabe? Enfim, não foi meio que proibido a minha visita com a minha avó, mas foi desgastando aos poucos e hoje em dia a gente mal se vê, sabe? Todas as vezes que eu vou pra MDR, ela aparece uma vez e some por meses, ou então, sei lá, se deixar um ano ela não volta e ela nem tá preocupada com isso. Foi uma penúltima agora vez que eu fui pra MDR, que ela apareceu lá, e ela me contou que ela tinha encontrado o meu irmão. E assim, gente, eu já tava com, se não me engano, de 3 para 4 meses. Então, assim, eu já tava mais gravidinha, eu já tava, né, em um momento um pouquinho mais crítico. E a gente sabe que geralmente, né, gravidez é um pouco mais crítico. Eu sempre tive muito medo de perder neném, essas coisas assim. Eu tenho medo até hoje, aqui e lá, né? De acontecer alguma coisa que pode ocasionar a isso. Mas enfim, ela chegou, me contou que tinha encontrado o meu irmão. E eu lembro que eu fiquei, não quero ver tua cara, porém eu quero saber informação, sabe? E ela sabia que ela não poderia contar com os meus pais, porque os meus pais com certeza dariam uma grande briga. Provavelmente a minha mãe iria pra cima da minha avó, porque a minha mãe não queria que eu tivesse nenhum contato com ela, pelo fato de ser uma pessoa muito tóxica, sabe? E assim, gente, ela me contou tudo. Ela falou onde que ele trabalhava, falou que praticamente já sabia sobre a família dele, né? E eu tô virando o negócio aqui, a câmera, mas enfim. Então, assim, ela me falou o nome dele, falou onde que ele trabalhava, ele tá trabalhando agora no ministério. Falou da família dele, que pelo que parece, ele é um bruxo, mas só que, enfim, era uma família trouxa, sabe? Só que ela falou que não sabia se ele realmente sabia que era adotado, mas pelo que ela pôde perceber, parecia que ele não sabia que era adotado, sabe? Ela não deu muito detalhe, porque, sei lá, ao mesmo tempo que parecia que ela queria me dar todas as informações, ela não queria dar as informações pelo fato de querer que eu fosse atrás, sabe? E eu fui atrás pelos meus meios e é sobre. E assim, ela me contou tudo. E, gente, eu fiquei tão nervosa esse dia, tão nervosa que eu passei mal. E assim, a tia Cissa tava lá, né, nesse dia, porque a gente tinha saído. E a gente tinha ido no médico esse dia, sabe? A gente tinha ido no médico esse dia, então a tia Cissa, ela me acompanhou. Aí, ainda bem que eu não tava sozinha em casa, a tia Cissa tava comigo. O Draco, ele não foi porque a tia Cissa queria ir comigo pela primeira vez, então ele escolheu não ir, sabe? Deixou a mãe dele junto comigo. E o Draco tinha saído esse dia também e tal. Aí, depois desse estresse todo, assim, gente, foi muito estresse, vocês não têm noção. Eu passei mal, realmente, eu desmaiei. Eu simplesmente tive um desmaio, eu apaguei assim, só deu tempo de eu chamar a tia Cissa e a tia Cissa vir me socorrer. Do tempo que a gente tava indo pro meu quarto, eu apaguei. Eu não lembro o que aconteceu depois, eu só sei que eu acordei já. A tia Cissa já tava do meu lado, o Draco já tava lá também, me perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fui, contei tudo pro Draco, que eu falei, conversei com ela e tal. Aí o Draco até pegou e falou assim, ué, achei que a sua avó já tava morta. Eu peguei e fiquei tipo, eu também achei, né? Mas não tá, kaká. Em questão, os meus pais, eu contei pra eles sobre o que aconteceu, sabe, em questão da minha avó. O meu pai, praticamente, meu pai e minha mãe praticamente juraram a minha avó de morte, que se encontrasse ela em algum lugar, iriam ter uma conversa bem séria com ela, porque, enfim, estava no meu estado e eu não poderia passar por nervoso. E ela, assim, ficou feliz, se assim eu posso dizer, com aspas, de que eu tava esperando um filho, né? E assim, gente, depois disso eu contei pros meus pais. E os meus pais ficaram muito abalados, né? Porque imagina você passar anos e anos da sua vida sem informação nenhuma sobre o seu filho, não saber se ele tá vivo, se ele tá morto, não saber se ele sabe que faz parte de outra família, sabe?
E a minha mãe ficou muito mexida com aquilo. Minha mãe simplesmente não falou nada o tempo inteiro que eu tava falando o que aconteceu. E, assim, foi triste, sabe? Mas pelo menos eu tento ver como se fosse uma segunda chance pro meu irmão de conhecer realmente a família dele. Mas eu fico com receio de falar com ele, ou então de procurar muito por ele e saber quem ele é e ter aquele fato da rejeição. Por, tipo, ele pode pensar mil e uma coisas do, sei lá, ah, eles não me quiseram naquela época, mas tem você agora. Sabe? Ele pode pensar assim mil e uma coisas, então eu tenho muito medo de procurar saber mais, ou então ele saber de mim e ele simplesmente não querer manter contato, sabe? Porque ele não quer, ele tem uma visão errada ou algo do tipo. E eu tenho medo da minha avó ir falar com ele e mostrar a versão dela, entendeu? Do tipo, sei lá, falar que a minha mãe não quis ele, que simplesmente deu pra adoção, que me preferiu ou algo do tipo assim. Assim, gente, daquela mulher eu espero de tudo e mais um pouco. Então, ao mesmo tempo que a gente dá um pé pra frente, a gente dá 30 pra trás, sabe? Tipo, um passo pra frente, 30 pra trás. É basicamente isso. O que aconteceu nessa minha DR louca, maluca, sobre a questão do meu irmão. Então, assim, era muito doido, porque quem é, sei lá, do ano passado, metade do ano passado, quando essa história do meu irmão surgiu, né? A gente ficava de 1 a 2 horas da manhã fazendo teorias sobre o meu irmão. E, assim, era muito doido, gente, era muito doido. A gente fazia teoria que ele era um comensal, a gente fazia teoria que ele possivelmente poderia ser um professor, ou então tivesse disfarçado tomando poção polissuco, poderia ser algum aluno, algo do tipo. Ele poderia, sei lá, conversar com os meus pais nunca sonhariam com aquilo, sabe? Então, assim, várias teorias que a gente tem até hoje. E às vezes eu comento assim em live com vocês sobre o meu irmão, então vocês lembram, sabe, sobre o meu irmão. E eu fico tipo, ai, kkkk, né? É um assunto morto, mas a gente traz a vida de novo. Eu provavelmente devo continuar indo pra essa minha DR, né, que é que eu tenho agora, né, com... Enfim, tenho que cuidar do meu baby Malfoy, do meu mini Malfoy, então eu vou continuar indo pra lá, não é uma certeza que eu vou parar, mas eu tenho outros planos de outros DRs, então assim, eu tenho que ir pra lá pra saber esse negócio do meu irmão, trazer atualizações pra vocês, e não só dele, mas assim, do mini Malfoy. Então, vem aí muita coisa ainda, pelo menos eu espero. Então é isso, gente, o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva aqui no canal, essas coisas que eu falo em todo finalzinho de vídeo. E pode deixar que quando eu tiver atualizações, ou eu vou fazer live, ou então eu vou fazer um vídeo aqui contando tudo pra vocês em questão sobre isso, sobre o baby. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos e até mais!